Nós temos 4 inscritos com perguntas que já colocadas no chat, e eu vou dar a palavra, e vamos seguir nessa ordem, considerando o tempo que dispomos. Com a palavra. Eu começo por saudar os dois conferencistas do dia, não é? A professora Margarida Moedo, que eu estou tendo a oportunidade de rever, é uma colega de estudos já bastante antiga, e ao professor José Paulo, também a minha saudação aos dois. Não é? Eu vou fazer uma questão simplesmente para a professora Margarida Moedo, temos outros inscritos, se houver tempo, ao final eu volto a falar com o professor José Paulo. Mas o que eu gostaria de ouvir, assim, especificamente ela, acompanhei com muito cuidado a exposição dela e vamos dizer assim, esses eixos estruturantes do pensamento orteguiano, a questão do culturalismo e o racio-vitalismo, a contraposição entre Ortega e Unamuno, o seu afastamento do alemão, enfim, seria o próprio desenvolvimento intelectual do Ortega, não é? E queria fazer uma questão um pouco à margem dessa exposição, mas que é o eixo das preocupações da professora Margarida, né? Já há algum tempo, a gente vem observando, professora, que os rumos do ensino estão, não como se nós pudéssemos dizer, recuperando ou escutando o que Ortega falou sobre a necessidade do homem culto e sobre a importância do pensamento humanista, etc., mas muito ao contrário, não é? A questão de um pensamento humanista, a questão dessa fidelidade a si mesmo, a importância da singularidade como resposta ao mundo, isso tudo está tudo jogado fora no processo educacional, não é? A gente está numa situação em que eu me angustio muito com o que eu estou vendo em relação ao ensino, e a própria movimentação tecnológica que a gente tem visto não tem contribuído na direção que a gente gostaria, mas tem ido justamente na direção contrária. Então, eu queria ouvi-la um pouco sobre essas questões todas, quer dizer, sobre esses desafios da educação. Bom, muito obrigada, professor José Maurício, pelas suas questões. É um gosto encontrá-lo, embora não ao vivo. Felizmente, os meios tecnológicos permitem, este é um aspecto realmente positivo do que permitem. A sua questão é muitíssimo complexa, muito gostosa, mas muito complexa, porque, bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que, do ponto de vista de Ortega, as preocupações educativas que, segundo a minha própria interpretação de toda a sua obra, são o denominador comum de toda a sua intervenção, quer no campo político, no campo jornalístico, no campo da lecionação na universidade e por aí fora, as preocupações de Ortega parecem ser todas elas de natureza pedagógica. Contudo, ele não se dedica propriamente, enfim, conseguimos encontrar uma dúzia de textos entre os muitos que tem da sua autoria, ele não se dedica propriamente à reflexão sobre o ensino. Há aqui, além, uma referência, por exemplo, de comparação entre o que acontecia nas escolas inglesas versus o que acontecia nas escolas espanholas, sobretudo em textos até ainda muito de juventude de Ortega, é que as preocupações com a escola conseguimos encontrá-las de alguma maneira presentes. Mas, de um modo geral falando, Ortega, que tem, repito, fortes preocupações de natureza formativa, que tem a ver com a educação, não é propriamente um pensador sobre o ensino. Talvez até por isso, a questão que o professor José Maurício coloca tenha um certo interesse quase na reformulação que eu proporia, e que era esta, se Ortega fosse hoje chamado a apreciar o estado que vemos ser o do ensino atualmente, seja no Brasil, seja em Portugal, lidado a si próprio, de busca da autenticidade, certamente seria muito crítico, como nós,
aí penso que podemos falar no plural, como nós próprios somos ao verificar uma espécie de modelo único, de pensamento uniforme, uma espécie quase de molde, não é? Que se impõe nos modos de funcionar da educação escolar. Repare-se, no entanto, na seguinte distinção que quem se dedica à filosofia da educação sempre sente forçado a fazer, que é a distinção entre educação em geral e educação formal em particular. Porque há modalidades de cumprimento das grandes finalidades educativas do ser humano que podem e se cumprem fora da escola. Poderá acontecer, isso é a leitura que eu proponho, poderá acontecer, é pelo menos concebível, até no extremo, o desaparecimento da escola. Eu não estou a advogar nesse sentido, mas consigo conceber que haja futuramente alternativas preferíveis à chamada educação formal, por déficits vários que encontramos no funcionamento das escolas. Apesar disso, jamais a educação poderá dispensar o seu esforço por cumprimento, formação, para que haja em cada um de nós o cumprimento da preparação indispensável para levarmos uma vida própria, uma vida pela qual somos capazes de responder, fazendo escolhas que são suas, cada um tendo as suas. Naturalmente atendendo aos demais, já sabemos, sempre quando falamos em vida própria, nós estamos a dizer vida exclusivamente individual, porque a nossa vida pessoal conta com a dimensão individual, mas também conta com a preocupação social sempre e política. E por isso, do meu ponto de vista, mesmo que a escola chegue, como se nos está a começar a figurar que se encaminha para tal, chega a uma tal decadência que deixe de se justificar o tipo de organização atual da educação formal, alguma educação formal terá de haver como alternativa. Isto que estamos a tentar fazer hoje até dá a indicação, para mim com muita dificuldade, porque ainda não estou habituada a estes meios, mas dá uma indicação de que há algumas potencialidades, a par das que conhecemos como tradicionais, para o cumprimento da educação formal. Mas mesmo que não ponhamos a questão nestes termos, importante é considerar que a educação é sempre mais do que só a educação formal. Há, nas formas de convivência, no aprofundamento de estudos, na interação entre pessoas, a vários níveis, potências de concretização de finalidades educativas que são de acolher a todo o custo. Evidentemente, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas maiores ou menores facilidades de se executarem. Mas a educação é, digamos, inescapável para o ser humano. O ser humano desumanizar-se-á se não tiver na convivência com os demais a possibilidade de ir clarificando o seu trajeto próprio, entrecruzando propósitos diversos, mas de natureza pessoal, que ajudem cada um de nós a formular cada vez melhor um modelo de vida que permita ter no mundo uma intervenção cada vez mais humanizada. E, portanto, a questão é complexa, professor, não há dúvida. A questão é muitíssimo complexa. Para lhe responder, eu não precisaria de vincar demasiado, até enfim, para escaparmos a algum risco de masoquismo, eu não vincaria demasiado as leituras forçosamente negativas que temos de fazer do que se está a passar em muitas escolas.
Claro que sim. Por exemplo, com uma absurda centralização da atenção apenas nos exames, nas notas, nos resultados, e quer dizer, e as coisas vão-se fazendo de uma maneira qualquer, sem aprofundamento, sem busca de rigor, algo que é completamente anti-orteguiano, como sabemos, não é? Nós precisamos é de olhar a escola e fazer propostas para que ela se transforme em boa parte de acordo com muitos imperativos sublinhados pelo nosso queridíssimo Ortega y Gasset, não é? Porque, com efeito, as escolas mostram hoje muitos aspectos de funcionamento que são desumanos, até. As pessoas são postas numa linha de montagem. O que importa é a certificação, não é a qualidade do que se faz no relacionamento naturalmente mediado didaticamente, mas no relacionamento entre professores e alunos. Não é? Portanto, tem isso de ser constantemente avaliado por nós, numa perspectiva aprofundada, numa perspectiva crítica, sem o desespero, que felizmente não precisamos de ter desespero, porque o que não se fizer bem ao nível da educação escolar, ter-se-á de fazer bem com um esforço acrescido fora da escola, mas ainda com propósitos educativos. Obrigado, professora. O próximo participante se inscreveu e pediu para eu ler a pergunta dele, que não é dirigida especificamente a um, portanto, os dois ficam livres para comentar. É o Tiago Borges, que pergunta: como Ortega nos ajuda a compreender este cenário de relativismo no qual vivemos hoje, vendo a ciência sendo colocada em xeque e o questionamento de qualquer tipo de autoridade? Como fazer com que ele não seja facilmente tomado como fundamentando um ceticismo radical que nos lança em um perigoso vale-tudo? Pois não, professor José Paulo? Eu acho que o ceticismo é uma das, junto com o niilismo, de perda da fé, perda da sustentação, enfim, das nossas crenças, é uma marca desse tempo. No entanto, a filosofia de Ortega, o pensamento dele, ele oferece várias passagens e várias possibilidades de nós enfrentarmos de uma forma tranquila e bem, e de uma forma firme, todo esse, digamos, essa potência negativa da existência. Eu diria que há dois caminhos contra esse relativismo, esse ceticismo que nós estamos vivendo. Um é o próprio busca de entendimento do que seja o sentido do viver, a razão pela qual nós fazemos as coisas. O Ortega, ele tem um pensamento que é paradigmático, né? Quando ele define a vida como algo imprescindível. E, ao dizê-lo como sendo imprescindível essa vida, ele relaciona isso à relação entre a pessoa que ama e o ser que é amado. E que nesse gesto, nesse ato, né, de amoroso, isso que eu chamei antes de a inteligência da razão vital, o Ortega faz uma relação direta entre essa relação de amor, com confiança, com fé na vida, e com uma conexão entre o eu e a sua circunstância, eu e o seu tempo, eu e o seu entorno. Agora, o que o Ortega também acentua na sua proposta filosófica é uma posição ao contrário, que é
mais grave do que o ceticismo, do que o relativismo, do que a perda das crenças, que é esse contraponto que Ortega faz, não apenas com um sentimento de ódio, mas o que ele define como uma fábrica das inconexões humanas. Ele diz que a inconexão é o aniquilamento. O ódio fabrica a inconexão, isola e desliga, atomiza, pulveriza a individualidade e o mundo. E observa, lutar com o inimigo significa compreender e exigir que a verdadeira tolerância é uma atitude própria e robusta da alma humana. Essa posição, eu acho que é a resposta que Ortega nos apresenta para nós enfrentarmos todos esses enormes desafios relacionados a essas potências de negação da vida, ou de descaso com a vida, de descaso com as pessoas. E a resposta dele é sua filosofia da inteligência do amor. Gostaria de dizer fazer duas observações na sequência da questão do Tiago. Perante o relativismo, Ortega é, digamos, inflexível. Ele nunca pactuou com o relativismo de nenhuma espécie. E, portanto, ele seria hoje, com certeza, também muito vivo a denunciar aqueles que, ao abrigo do relativismo, no fundo, acabam por, de uma forma de um pragmatismo abusador, acabam por pôr, como diz o Tiago, a ciência em xeque. Sabemos que se trata de uma manipulação que certamente Ortega não admitiria. E em relação, em particular, ao ceticismo, que, como sabemos, não se confunde com o relativismo, Ortega referia, mais de uma vez até o fez literalmente, esta ideia de que, dado que o filósofo tem sempre de gerir momentos de dúvida, o começo da atividade filosófica tem sempre realmente algo que nos irmana da dúvida, e por isso de Descartes, ele usa uma expressão que é muito interessante, diz que o filósofo, todo o filósofo principiante tem algo de cético, mas quem é um cético propriamente nunca passará de um principiante. É uma expressão bastante sugestiva, embora aqui com um certo trocadilho, que de certo modo, digamos, vai ao encontro da observação que o Tiago fez. É só. Obrigado. Professora Maria Célia. Então, bom dia a todos. É com muita alegria que eu encontro vocês aqui numa proposta de convite do José Paulo, e queria parabenizar mesmo de coração a brilhante aula da professora Margarida Moedo. Aprendi muito, aprendo sempre com o Zé Paulo e com o professor José Maurício, e é muito bom estar aqui. É claro que minha área é literatura, né, teoria da literatura, literatura comparada, então eu vou puxar um pouco a sardinha, e quero puxar para a minha seara, tentando imaginar o seguinte, professora, o grande Fernando Pessoa, né, ele diz que é muito importante nós estimularmos, investirmos na erudição da sensibilidade. Em termos literários, a pergunta é a seguinte: atualmente nós temos, nos estudos, especialmente que são considerados pós-modernos na literatura, uma exaltação das chamadas categorias de interpretância, cuja matriz residiria numa abordagem mais hermenêutica de concepção da realidade. Então, eu gostaria de tentar ver se a gente consegue verificar numa interface com a literatura, não é? De que modo você percebe esse diálogo, se é possível estabelecer um diálogo, por exemplo, com os conceitos que tão bem foram enunciados aqui, de razão vital e de verdade orteguianos, não é?
dentro dessa abordagem hermenêutica, tendo em vista que há também muito dessa nova linha de pesquisa que coloca em xeque, não é, alguns conceitos, por exemplo, de história, né? Os romances históricos atualmente estão revertendo bastante os conceitos, vamos dizer, de uma história oficial. Linda Hutton propõe na metaficção historiográfica, né, uma perspectiva de, digamos, de desautorização dos discursos de legitimação, de autoridade da história. Eu queria tentar ver o que vocês pensam, para os dois professores, né? Obviamente, como é que a gente pode fazer essa interface entre o Ortega, algumas questões que foram colocadas aqui, e os estudos literários na contemporaneidade. Obrigada. Ora bem, vamos ver. Nas questões que dizem respeito à formação da sensibilidade, nós temos necessariamente de distinguir vários planos, com certeza. Eu lembro-me que, assim, de memória, num texto de 1914, o ensaio de estética à maneira de prólogo, Ortega faz uma observação irónica em relação, por exemplo, à formação estética com hora marcada, por exemplo. É uma das referências que tenho de memória. Quer dizer que não é concebível para o nosso autor a possibilidade de investir na formação da sensibilidade de uma forma que não implique o todo da pessoa. O que nos parece haver, nomeadamente na literatura, em determinadas escolas da literatura, que a Maria Célia, não é? Que a Maria Célia referiu, nomeando-as apenas como de hermenêutica. Bom, também há muitas hermenêuticas. Aqui está a referir-se àquela que considera as categorias da interpretação de uma maneira formal, como se fosse possível, a partir, como que esventrar o texto literário, ficando apenas com as categorias de interpretação formais, portanto, a partir de uma abordagem analítica do texto literário. Não é tanto de uma abordagem hermenêutica, do meu ponto de vista, embora muitos dos autores respectivos se auto-intitulem como hermeneutas. Mas, dito isto, eu julgo que Ortega, que tanto do ponto de vista da estética, da sua própria compreensão do sentido estético da vida, uma tese de Ortega, sua compreensão de que a vida tem ela própria um sentido estético e um sentido ético. Todas as suas referências remetem para a necessidade do ponto de vista, por exemplo, da formação dos mais jovens, ser capaz de lhes abrir o mais possível os seus horizontes. Não me parece que a redução do texto literário, num sentido pós-moderno, apenas àquilo que é o sedimento em termos de categorias da interpretação, quadre bem com a concepção em geral orteguiana, segundo a qual, para entendermos profunda e alargadamente a multiplicidade da vida humana, fosse possível, digamos, reduzir toda essa riqueza apenas àquilo que é resultante de uma análise mais formal ou mesmo formalista. Portanto, Célia, julgo que será muito interessante, por exemplo, prolongando o esforço portanto, lendo as obras, porque o modo de nós entendermos um autor é sempre lendo os seus textos, naturalmente. E às vezes não são até os textos mais divulgados. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me de um textinho que é resultado de uma intervenção, de uma conferência feita na abertura de um museu, tem por isso o título, para um museu romântico, um textinho de Ortega, em que é fundamental o apontar da ideia da vida como arte, por exemplo. Portanto, a compreensão do autor, seja nos seus textos
deste autor espanhol, seja nos seus textos mais citados, mais referidos, até talvez mais lidos, ou nos demais textos, o que encontramos é uma leitura da necessária educação estética e ética do ser humano a um ponto tal que, criticamente, nunca ninguém se satisfaria com uma abordagem meramente formalista, por exemplo, do texto literário. Uhum, eu compreendi. Obrigada. Maria Célia, tem uma frase do Ortega, na relação que ele faz entre a pessoa e o indivíduo, o eu e a sua circunstância, que diz que o indivíduo Dom Quixote é o indivíduo da espécie Cervante. Então, essa relação entre o personagem, né, Quixote, e o autor da obra, eu acho que, em parte, responde à sua questão desta imbricação, dessa conexão entre filosofia e literatura. Uhum. Não do ponto de vista da hermenêutica ou apenas meramente discursivo, mas da fenomenologia, ou essa tomada de distância que esta relação exige no encontro entre nós que fazemos a vida, ou escrevemos uma obra, fazemos uma história. É interessante que, recentemente, você participou do encontro com o professor Gustavo Bernardo, quando ele, na sua biografia do Flusser, né, sobre o homem sem chão, ele, em algum momento, ele diz que o personagem na cena, lá na pena do Gustavo Bernardo, em sua biografia, era um ser real, chamado Willem Flusser, que contava histórias que não eram tão verdadeiras, dele mesmo, e as pessoas, de alguma forma, até acreditavam. Mas, assim, para dizer que existe esta... e é isso que eu estou tentando afirmar, desta atitude executiva dos diferentes planos de vida. Porque o plano de vida que nós temos no nosso cotidiano tem a ver com esta aventura de estarmos vivos. Esse viver é um aventurar-se. E que esse processo de aventura da vida é um processo também de destinar-se. Por isso que não tem como nós ficarmos nessa relação com a vida, do ponto de vista filosófico e literário, separando, né, os personagens dos autores, dos sujeitos, dos indivíduos, enfim, dessas pessoas que são personagens das nossas histórias. Obrigada. Podemos prosseguir, temos apenas mais duas questões. Eu vou ler a pergunta do Rodrigo Dias, que me pediu para ler, dirigida ao professor José Paulo. Gostaria de perguntar ao professor José Paulo Teixeira, em que medida podemos encontrar nas reflexões de Ortega y Gasset uma ética da alteridade como alternativa aos modos de subjetivação neoliberais responsáveis pela massificação do sujeito prostrado ao nosso modelo econômico? Pergunto por conta desse momento em que vivemos, especificamente em nosso país, onde a preocupação fundamental por parte do Estado parece ser a defesa da vida apenas segundo a ótica da economia. Muito obrigado. A pergunta é bem apropriada, porque o que eu apresentei e disse como giro ético é justamente nós aproximarmos um pouco, né, esse nosso tempo, nosso mundo de pandemia, que é um mundo muito, não somente cético e relativista, mas muito reducionista, né? Ao pensar a vida de uma forma mais, digamos assim, focada numa das suas dimensões, que são importantes, a vida econômica de um país, de uma pessoa, enfim, mas
essa economia da vida não pode estar separada do próprio ética ou do valor que a vida acaba tendo na relação com a economia. Se tivermos de fazer uma escala ou colocar isso dentro de uma medida de valor, nós sabemos que não existe economia separada da vida e que, nesse nosso momento, em particular aqui no Brasil, né, com essa situação que nós estamos vivendo, em um governo que não apenas ignora ou descuida, ou de alguma forma não prioriza, não dá as prioridades devidas para as questões relacionadas à vida e à saúde das pessoas, mas existe uma situação de desprezo, uma situação, algo muito que nós podemos classificar de fascista, de autoritário, de totalitário, de modo que você, na sua, digamos, responsabilidade de governante, expressa um pouco a própria relação que existe entre os governantes e os governados. Essa dimensão ética da vida está, evidentemente, associada à tomada de decisão das pessoas em relação às suas prioridades. Então, eu penso que esse é um momento importantíssimo para se ler e para conversarmos mais sobre o projeto filosófico de Ortega y Gasset, porque ele traz de volta aquilo que eu falei no início da minha apresentação, a filosofia para a nossa vida, para a proximidade, para o nosso próximo derredor, que são as pessoas com as quais a gente se encontra e o drama dessas pessoas. Então, eu acho que esta é uma questão ética, mas eu queria destacar que esta ética ela é inseparável da questão política, da questão da decisão, da questão da governança e da responsabilidade pela sustentação, pela própria existência dessas pessoas e, no caso de populações inteiras que, nesse momento, se encontram vitimadas pela pandemia. Obrigado. Temos mais duas perguntas. A Carolina Escúcio pergunta, dirigida aos dois professores. Na filosofia de Ortega, aparece a tematização da morte, do morrer ou do luto? Ou há um diálogo com a categoria de ser para a morte de Heidegger? Professora? Posso? Bom, eu julgo que a resposta é categoricamente não. Na verdade, um dos traços mais evidentemente distintivos entre o pensamento de Ortega e o pensamento desse outro filósofo espanhol grandioso, com mais idade que Ortega, que tinha nascido em 1863, Unamuno, é precisamente porque, segundo Ortega, a morte faz parte da vida e, portanto, a sua centração do ponto de vista reflexivo é na vida e nos problemas da vida. Não significa que não haja referências à morte, mas a morte não é tematizada à parte em Ortega y Gasset. Não é um dos temas, por excelência, da filosofia orteguiana. Isso não significa que não fosse possível, no caso de isso ser interessante para si, estabelecer algum confronto entre o estilo de pensamento orteguiano versus o estilo de pensamento heideggeriano, com os diferentes acentos que num e noutro os problemas fundamentais têm. Mas realmente o tema da morte não é um tema por excelência de Ortega. Eu poderia responder
quase o oposto, seria o que os orteguianos ortodoxos, um orteguiano ortodoxo faria isso, porque Ortega tratou de tudo e mais alguma coisa, e portanto seria sempre possível dizer este também é um dos temas tratado pelo autor no texto X, Y e Z. Agora, na verdade, tendo presente o conjunto da sua obra, não podemos identificar o tema da morte como um tema por excelência de Ortega, ao contrário de tantos outros. A filosofia do Ortega é a afirmação da vida, né? A professora lembrou muito bem que a morte é um dos componentes desta existência humana e da vida, enfim, planetária, da existência. O que eu queria ressaltar dessa sua pergunta é que há uma diferença importante para se fazer entre esses dois filósofos, Heidegger e Ortega. E eu acentuo essa diferença a partir do uso que o Heidegger faz sobre o conceito de cuidado ou de cuidar-se, e a categoria axial, uma das que nós vamos trabalhar nas orteguianas, que é o conceito de preocupação. A preocupação orteguiana não é apenas em relação à existência do ser. Se eu li corretamente a diferença, a perspectiva de Heidegger ela é muito mais existencialista do ponto de vista, digamos, da razão prática, do existencialismo, enfim, de toda a sua proposta filosófica. O Ortega, ele tem uma relação com a vida, evidentemente, fundada na sua materialidade, no seu aspecto físico, na sua sociabilidade, enfim, na sua existência, mas ele tem um recorte, digamos, um apelo espiritual ou transcendental que faz com que a morte, de alguma forma, seja vista e seja, de alguma forma, tratada como uma dimensão da própria transcendência humana. Então, eu acho que nós estamos apenas iniciando esse nosso encontro, esse diálogo de pensadores ou de filósofos como Ortega e os demais grandes filósofos do nosso tempo, Heidegger, Nietzsche, enfim. E eu espero que, com esta marcação de diferença entre preocupar-se e cuidar-se, ou do cuidado e da preocupação, vocês possam compreender aquele aspecto que eu acentuei entre vocação e futurição, entre o sentido da própria vida com a destinação da nossa vida. Eu acho que esse é o ponto de encontro e também de desencontro das duas filosofias. Obrigado, Zé Paulo. Eu vou ler a última inscrição a pedido, e depois deixo as palavras finais para os dois professores. Quem pergunta é Rose Mair. Ela dirige ao professor Zé Paulo. Hoje considero a escola desconectada da realidade de alunos e professores, famílias e comunidade, embora reconheça o esforço feito nesse sentido. Professor José Paulo, a seu ver, a filosofia de Ortega poderia contribuir para que a escola tivesse uma vida pulsante? Olha, professora Rose, eu acho que a obra de Ortega ela tem várias entradas. A professora Margarida destacou, né? Não pode, evidentemente, ser reduzida à sua proposta pedagógica e educacional, né? Mas já num dos textos da professora Margarida, ela fala da escola como a escola da vida, e dentro de seu conceito, ainda muito jovem, que ele falou da pedagogia, da paisagem. E eu acho que a escola, ela continua sendo, e ela, evidentemente, precisa ser reposicionada dentro de um projeto democrático e um projeto
político na formação das gerações. Eu penso que o tema da vida ele é inseparável do tema da geração e o tema da formação humana, da formação da existência humana. E é nesse aspecto que eu gostaria de ressaltar a importantíssima contribuição do pensamento orteguiano em dois aspectos. Primeiro, ao destacar o seu programa, a sua filosofia, que ele chama de proposta de inteligência do amor vital. Acho que esse é um componente importante de um programa educacional, né, que vale para as atuais e para as próximas gerações. E o segundo aspecto desse programa de afirmação filosófica em favor da vida é que a vida não é algo que é nos dada de pronto. Ela precisa ser permanentemente trabalhada, refeita, de alguma forma aperfeiçoada, afirmada. Então, eu acho que o que nós estamos tentando fazer com os filósofos inovadores e esse nosso programa da exigência da educação, que esperamos em breve realizar o nosso seminário com a presença, com a vinda da professora Margarida, para falar sobre, não só já no seu curso sobre a aventura filosófica da educação, mas também tematizarmos essa questão da exigência educacional e da necessidade urgente de fazer da educação o coração do projeto de democracia de uma cidade, de um país. Eu acho que esse é o tema do nosso tempo, essa questão da formação dos formadores e da formação das próximas gerações. Obrigado, estamos encerrando o nosso encontro. Palavras finais do professor Amoedo e do professor Zé Paulo. Bom, eu não sei muito bem o que vos dizer, a não ser agradecer este momento, que foi para mim muito interessante. Eu não sei se temos acesso aos e-mails dos participantes e os participantes têm acesso aos nossos ou não, mas é capaz de ser interessante poder, por exemplo, disponibilizar alguns textos. Eu estava a pensar aqui que por exemplo, Maria Célia Martirani faz uma questão que tem a ver com os seus interesses em termos da literatura. Há muitos textos possíveis de sugestões de leitura. Eu própria escrevi em tempos um artigo dedicado à obra-prima de Cervantes na perspectiva orteguiana e, portanto, há uma série de sugestões que podemos fazer, mas quiçá também ficam adiadas para quando estivermos ao vivo e pudermos conversar. Eu não quero é deixar de agradecer a todos muito a vossa atenção e a vossa paciência e dizer que gostei muito de participar. Foi muito interessante. Obrigado. Professores e colegas, professora Margarida, quero agradecer imensamente, foi um prazer muito grande estar em sua companhia nessa apresentação de Ortega. Dizer para vocês que as nossas pesquisas elas são muito iniciantes do ponto de vista das descobertas, mas também dos compartilhamento que nós gostaríamos de fazer. Eu estou disponibilizando os meus textos, porque eu acho que eu lido melhor com eles do que até reportando-me e falando sobre eles, sobretudo sem ver as pessoas, sem sentir as pessoas, que é o meu modo durante muitos anos, de conversar com as pessoas apenas presencialmente, e eu não quero negar a dificuldade enorme que eu tenho de conversar com a máquina, mesmo sabendo que existem pessoas atentas
junto nesse espaço virtual. Mas o que eu queria combinar com vocês, se vocês assim o desejarem, não a partir da do dia 3 de junho, que vou fazer a aula com o professor Juliano Peçanha sobre a obra, sobre o pensamento do Sloterdijk, mas de nós marcarmos o encontro, pelo menos uma hora por semana, eu diria todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, das 8 até às 9, para a gente tratar, durante, pelo menos numa primeira pegada, cada uma dessas 4 categorias axiais que eu chamo de vontade de vida, vontade de aventura, de um lado, e a conexão axial entre vocação e futurição. Dessa forma, a gente poderia, não oficialmente, mas também um pouco mais espontaneamente, conversarmos sobre essas categorias que eu penso que elas são fundadoras, né, do projeto filosófico de Ortega. E eu queria encerrar essas minhas palavras agradecendo a todos vocês e dizendo que o valor imprescindível do projeto de Ortega para o nosso tempo, e particularmente para o nosso país, é que o Ortega ele abre para nós um campo de conversação para nós tratarmos aqui, e também presencialmente em outras oportunidades, daquilo que eu chamo de um projeto constituinte da vida humana para esse nosso tempo. Eu acho que a principal contribuição de Ortega é esta sua conversação, essa conexão que ele faz entre as meditações e as categorias orteguianas. Eu quero, com isso, encerrar e agradecer enormemente a paciência e a atenção de todos por esse nosso encontro, né, que certamente terá continuidade com as trocas de textos e de outras participações. Muito obrigado.